Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Começou hoje a cúpula da Amazônia e com ausência anunciada, né, do Macron, que não deu as caras, foi até criticado lá pela imprensa francesa. E, afinal de contas, o Macron passa boa parte do tempo falando sobre a Amazônia, já publicou fotos que eram de outro lugar e de outro tempo, dizendo, olha a Amazônia, pegando fogo, já defendeu criminosamente a internacionalização da Amazônia. Todas as discussões com o Mercosul, o governo do Macron usa a questão amazônica como ponto de partida para qualquer acerto, e usando inclusive o fato de a França ter a Guiana, que também é um estado amazônico, ele quer não só a França, mas a Europa participando de decisões cruciais para a Amazônia, o que é inevitável, né, desde sempre. Mas aí tem uma cúpula, ele é convidado e não vem. Foi criticado pelo Libération, mas também é um favor, né? Acho que o cara fica feliz quando é criticado por um jornal que diz que todos os países ocidentais devem marchar atrás dos Estados Unidos. Esse é o Libération, que um dia teve Jean-Paul Sartre como editor, hein? Meu Deus. Decadência notória e notável e lamentável. Maduro também não apareceu, alegou que está doente e mandou, claro, representante e tal, mas ele não vem. De qualquer maneira, a discussão é tão ampla, né? São tantos os assuntos possíveis, que eles poderiam passar 6 meses ali reunidos em Belém do Pará, falando sobre as questões amazônicas. Aquele mundo tão diverso, tão rico, mas com tantas inegáveis fragilidades, né? Com tantos crimes, com tanta omissão do Estado, do poder público, incluindo os governadores da região e os governos de outros países, né? São 9 no total, que tem território na Amazônia, a maior parte, claro, no Brasil. Estamos falando, na parte brasileira, de um território que é, com aproximação, a metade do território brasileiro, mais de 49%. Como essas coisas não são lá muito exatas, né? É a metade do território brasileiro. Mas o que se sabe hoje é que corresponde a mais de 49% do território brasileiro. Mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, eles podem passar 6 meses ali discutindo a questão indígena, a preservação da floresta e de suas tantas vidas, animais, vegetais, a discussão sobre exploração mineral, a discussão sobre a ação do crime organizado, as quadrilhas que lá existem, ou com finalidades de exploração de riquezas, ou com finalidade de tomar posse de terra, quadrilhas que atuam no setor agrário, né? Não no setor agrícola, no setor agrário, tomada de terras. E, ao mesmo tempo, novos assuntos não param de ser apresentados para discussão sobre a situação na Amazônia. Inclusive, agora, essa ideia que a Petrobras acalenta,
que o governo, não integralmente, mas em parte do governo abraçou, parte do governo não gosta da ideia, inclusive a Marina Silva, mas há os que defendem, como o ministro das Minas e Energia, que é a busca por petróleo ali nas águas do Atlântico, numa região bem próxima do solo amazônico. E essa discussão tem provocado protestos e há inclusive um certo descontentamento com o escolhido pelos Emirados Árabes para comandar a COP, porque é um sujeito diretamente ligado à indústria do petróleo. E o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, que aliás está numa situação muito delicada, né? Muito delicada, internamente, com muitas denúncias que apareceram já no começo de seu governo. Ele é daquela esquerda marcusiana, né? Dos seguidores do Marcuse. E como o do Chile também, que é defensor, embora cauteloso, mas da presença dos Estados Unidos na América do Sul, e adota uma posição de alinhamento quase automático com os Estados Unidos em questões internacionais. É uma enganação total, né? Esses caras são reacionários, na verdade, e posam de revolucionários e são tratados, inclusive, pela imprensa como revolucionários, como comunistas, não sei o que. É uma bobagem imensa, né? Reacionários. Mas na questão do petróleo, o Gustavo Petro, ele tem uma posição clara e que deve ser considerada. A Colômbia é um país amazônico. E não só ele, mas seus ministros falam da necessidade da redução da exploração do petróleo. Só que aí entra, claro, aquele aspecto festivo do Petro, que é defender a eliminação imediata dos combustíveis fósseis, como se isso fosse possível, razoável, realizável. Não é. Porque tem muito faz de conta. Existe um discurso público. Hoje, a gente ouviu o Lula dizendo o seguinte: opa, lá na Dinamarca, os europeus disseram que iam colocar 10% de etanol na gasolina. Vieram empresários europeus que acreditaram na promessa, vieram conhecer o programa brasileiro de produção de etanol. Queriam fazer negócio, mas claro, precisavam ver as medidas legais e jurídicas que seus países adotariam. E aí o próprio Lula concluiu, hoje. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe o que fizeram nesse programa? Atiraram pela janela. O Japão garantiu, vamos colocar 3%, que é um percentual bem baixo, né? 3% de etanol. Sabe o que aconteceu? Nada. Alguns ideais foram afunilados para a ideia de que 2030 seria o ano da grande transformação, mas que isso só seria possível com passos apressados, certos e nem um pouco hesitantes em direção a essas metas. Muitas metas, aliás, bem infanto-juvenis, bobagens, incompatíveis com a vida, com a realidade, com o povo. E aí, agora já jogaram muitas dessas metas para 20 anos depois, 2050.
E esse negócio do Petro aqui é um faz de conta. Uma coisa é o sujeito dizer, o que aliás é óbvio, né? Que é a diminuição gradual do uso de combustíveis fósseis. Até porque eles são finitos. Finitos. Mas, provavelmente, antes de a última gota de petróleo ser extraída, já haverá uma transformação, já terá acontecido uma transformação, e o uso do petróleo será muito, muito, muito menor. Muito menor. Não se tornará irrelevante, mas muito menor. E a sua extração e o seu preço, porque haverá muito menos demanda. Hoje o petróleo está no mundo moderno. Ele está no asfalto, ele está no plástico, ele está nos combustíveis, ele está nas fábricas. E isso deve ser alterado gradativamente. Aí vem o Petros e diz, não, vamos acabar com isso imediatamente. É uma bobagem, né? Mas aí tá lá a gravação. Aí ele mostra para os colombianos, olha o que eu defendi aqui. É irrealizável. E um documento assinado por mais de 80 entidades, intitulado Amazônia Livre de Petróleo e Gás, pede para que seja formalizada uma política articulada de eliminação imediata dos combustíveis fósseis. Aí é outra conversa. É a não produção na Amazônia, além do que já é produzido. A não produção. Mas vem uma posição, essa aqui é séria, porque trata-se de uma experiência real no Equador. O Parque Nacional Jaçuni, na Amazônia Equatoriana, é a maior reserva florestal do Equador. São mais de 10 mil quilômetros quadrados. Só que lá também está o maior campo de petróleo do Equador. E na época, esse troço é antigo, são décadas que esse acordo foi formado com os povos Guarani, que era então de recente contato com os brancos. E foi autorizada a exploração dentro do parque, com uma negociação entre as empresas nacionais petroleiras e indígenas Guarani. Isso trouxe uma série de problemas ambientais e sociais graves, disse Eduardo Pichilingue Ramos, coordenador da Aliança Cuencas Sagradas Amazônicas, que trabalha na região do parque. Porque na época disseram o quê? Ó, o parque vai ficar intocado, limpinho, e os guaranis vão ganhar dinheiro. Serão arrancados da pobreza com o dinheiro do petróleo ali extraído. Abriram estradas, desmataram, houve a instalação de colonos nas margens de novas ferrovias, que aliás era o sonho do Médici quando mandou abrirem a Transamazônica. Ele queria um êxodo do Nordeste em direção ao Norte e que ali os novos colonos deveriam, à beira da estrada, acompanhando a estrada, derrubar mata nativa e produzir alimentos. Foi um desastre. A terra não era para aquilo. E o que aconteceu? O governo dizia para o povo equatoriano e para os guaranis, vários governos do Equador, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Os efeitos vão ficar restritos a 80 hectares. Quem do governo foi lá restringir a água contaminada? A água não ficou restrita no seu curso,
aqueles 80 hectares. E aí chegou um ponto em que já não poderia ser usada para irrigação e muito menos para que as pessoas bebessem, usassem para cozinhar alimentos. E claro, o parque, que quando comparado à imensidão amazônica, é um parque pequeno, mas é o maior do Equador. Ele ficou, dia após dia, mais pobre na sua natureza. Barulhos, então inauditos para as vidas daquele parque, daquela região. Helicópteros, carros, caminhões, máquinas abrindo estradas, derrubando árvores. A vida foi duramente atingida, diminuída. Ah, mas os guaranis ficaram ricos. Claro que não. Como sempre acontece. Claro que não. Não ficaram ricos. Ficou rico quem investiu naquela empreitada. Então os equatorianos estão dizendo, olha, o que vocês querem fazer, nós já fazemos há décadas. Deu errado. Tem consequência sim. Finalmente haverá um referendo sobre a manutenção ou não da exploração de petróleo na região. Desde a década dos 70, a área é explorada com estes fins. Então, 50 anos depois, vão fazer um referendo. Agora eles vão perguntar. Uma consulta popular, que é uma iniciativa de povos indígenas, que receberam, esses povos, promessas de que ganhariam muito dinheiro, seriam arrancados da pobreza. E o que eles tiveram? A destruição do lugar onde vivem. Não é uma destruição como a provocada por um furacão, um terremoto. Ela acontece paulatinamente. A água contaminada, o solo contaminado, o ar contaminado, o barulho, o desaparecimento de espécies de pássaros e com isso a multiplicação de insetos, lavouras atingidas. A vida ficou muito pior. É isso que o Equador está dizendo. Há estudos que mostram que derramamento de óleo, por exemplo, ali nessa bacia amazônica, esse óleo não demoraria muito tempo para chegar ao Caribe. Você não controla as correntes. Não, mas olha a distância. Isso é nada para as águas do mar, para as correntes marítimas. Nada. Chega ao Caribe, que dirá o solo amazônico, mais próximo. Olha, parece haver um dilema, é um falso dilema. Ou a Amazônia é preservada, ou as pessoas que vivem lá, 30 milhões no Brasil, 30 milhões só no Brasil. Essas pessoas não podem ser esquecidas. E aí fica o dilema, ou preservamos, ou levamos empreendimentos, investimentos, negócios para essas pessoas ganharem a vida, para que haja aumento da renda. Então, isso é um falso dilema. A região norte. No primeiro trimestre deste ano, cresceu quase 5%. 4,9%. O Nordeste cresceu mais 5%. PIB. A que menos cresceu foi a região Sudeste. Até porque a base, o ponto de partida da economia do Sudeste, só São Paulo tem mais de 2 trilhões de reais de PIB. Reais, claro. É o único estado brasileiro que entra na casa dos trilhões. Rio de Janeiro
700 e tantos bilhões, 760 bilhões, muito por causa do petróleo, que não resolveu os problemas sociais do Rio, vale notar, mas por causa do petróleo, o Rio tem o segundo maior PIB do país, longe do de São Paulo, que é mais de 2 trilhões de reais. Em terceiro, Minas Gerais, com mais de 600 bilhões. Então a base, o crescimento do Sudeste, para ser algo relevante em termos percentuais, tem que ser um crescimento agudo, forte, porque ele parte de uma base muito alta. São Paulo tem mais de 2 trilhões, Roraima tem o quê? 16 bilhões de reais de PIB. 16 bilhões. Claro, população muito menor. Mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Hoje você tem estados no norte que tem o PIB de Luxemburgo. O problema é, aliás, eu estava vendo um levantamento, crescimento, produção por cidades, por capitais. Manaus estava em quinto. Estava à frente de Curitiba, hein? Em riqueza produzida. Só que Manaus fica com mais de 70% do PIB do estado do Amazonas. Manaus, onde você tem a Zona Franca, você tem indústria. Você tem salários mais altos, renda mais alta. O petróleo não vai enriquecer os povos da Amazônia. Não vai tirá-los da pobreza. Vai enriquecer a Petrobras. E num esforço econômico e ambiental discutível, já que é a busca por um produto cujo uso será cada vez menor nas próximas décadas. Ah, mas próximas décadas, claro, vocês acham que começaremos a extrair petróleo amanhã? Não, isso é para 2032. Ou vocês acham, senhores deputados, que berram contra o IBAMA e contra a Marina? Precisamos desse petróleo. Isso não vai enriquecer o povo da Amazônia. A Amazônia tem um PIB compatível com o nível de vida e de desenvolvimento de prosperidade que não existe. Porque não há distribuição da riqueza produzida. Esse é o problema central. É o problema do país. Também lá, o dinheiro, por exemplo, a Vale não paga ICMS no Pará. A Vale tem 2 estados-chave para a produção dela, Minas Gerais e Pará. Ela não paga ICMS. Mas, por decisão do Supremo, o Pará consegue uma arrecadação por exploração mineral. Mas isso não vira esgoto, isso não vira água tratada, isso não vira escola. O dinheiro está lá. Então, é uma discussão tola, como se tivéssemos de escolher preservação ou desenvolvimento. Pelo contrário, as duas coisas se aproximam, se relacionam, têm a ver. O que não tem a ver e quando a gente fala em distribuição de riqueza, não é dar dinheiro. É distribuir conforme a participação na produção da riqueza. Porque essa riqueza é produzida pelos trabalhadores que lá estão. E que não desfrutam da riqueza produzida. Como os guaranis lá, que entraram com a terra. E tiveram como consequência a destruição de suas vidas, do seu lugar, do seu ambiente. E não foram tirados da miséria. Agora há coisas a serem discutidas. Colômbia, Bolívia, Peru. Vamos combater o tráfico de armas e de drogas na região amazônica?
Forças Armadas desses países. Vamos entrar para valer na defesa do lugar contra as ilegalidades várias relacionadas com extração ilegal de madeira, de minério, contaminação de rios, matança de índios, invasão de terras indígenas. Há muita coisa para ser feita e que deve ser feita por esses países reunidos, aliados. Então há muito o que se discutir. Mas os caras acham que a discussão sobre a Amazônia é discutir se deve ou não explorar petróleo ali, prospectar, ver se há. E sempre prometendo ouro, né? Prometendo riqueza, prosperidade. Não, esses recursos já existem para isso. Mas, como ocorre, aliás, no Brasil, eles ficam nas mãos de 1%, com algumas migalhas para os outros 9%. E 9% de remediados, ou 8% e 2% de ricos, e 1% de bilionários, e 80% esperando que a riqueza que eles produzem retorne para eles de alguma maneira. Esse é o problema central. O resto é conversa para boi dormir. Ronald. Bandeirantes acontece daqui a pouco. A Aline já está separando. Vira podcast este tema de abertura do Zaidan aqui no programa. É o podcast Entendendo a Notícia. Tá nos agregadores de podcast, no site, nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem o Milton Neves ao vivo aqui.